Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou muito bem, muito feliz por estarmos aqui mais uma vez no nosso devocional da Palavra do Senhor. Eu vou ser bem breve, vou estar trazendo uma palavra que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, que vai nos dizer assim: E chamando a si a multidão, como seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Porquanto que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Somente até aqui. Irmãos, a gente precisa parar um pouco em meio a essa correria que nós estamos vivendo e refletir. O que será que a gente tem priorizado nas nossas vidas, irmãos? Jesus está voltando e não há tempo mais da gente brincar de ser cristão, não há tempo mais de esperar para servirmos a Deus verdadeiramente. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas incrédulas, pessoas que já desacreditaram até mesmo da volta de Jesus. E eu quero dizer para vocês, como a palavra nos ensina, que Jesus virá como num piscar de olhar. A gente não pode marcar bobeira, a gente não pode perder tempo. A gente precisa compreender, como a palavra nos diz aqui, que aquele que quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. Perder para Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Irmãos, vamos entregar a nossa vida verdadeiramente para Jesus. Aí sim, a gente está conquistando a nossa vida eterna. A gente precisa negar os desejos da nossa carne. A gente precisa negar os manjares que Satanás tem colocado diante dos nossos olhos, os prazeres momentâneos que duram alguns minutos e depois nos levam ao afastamento de Jesus. Quantas pessoas perdendo a sua comunhão com Deus por causa de pecadinhos. É no pecadinho e no pecadinho que a gente vai se afastando da presença do Senhor. E como aqui nos diz no versículo 36, porquanto que lucro tem um homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua própria alma? Que lucro tem ficar na correria do dia a dia querendo um serviço excelente, querendo um carro do ano, querendo uma casa do ano, querendo ganhar muito dinheiro, preocupado com coisas terrenas, coisas momentâneas, e tá se esquecido do principal da sua vida com Deus, da sua salvação. A gente não tem que viver uma vida medíocre, não é isso que eu tô falando, mas tem muitas pessoas priorizando as coisas desse mundo, as coisas dessa terra e se esquecendo das coisas espiritual. A gente tem que colocar em prática a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tá olhando pra minha vida e pra sua e sentindo vergonha dessa geração, uma geração incrédula, uma geração que tudo pode, uma geração que não faz mais aquilo que a palavra ensina. A gente não tem que entregar pra Deus aquilo que sobra do nosso dia, o resto do nosso dia. Ai, sobrou um pouquinho, eu vou orar. Ai, sobrou um pouquinho, eu vou ler a palavra. Não, Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas, irmãos. O nosso principal objetivo nessa terra é conquistar a nossa salvação. Eu e você temos que ser luz no mundo. A gente tem que ajudar as pessoas como Jesus ajudava, servir as pessoas. A gente tem que ser exemplos na fé. Eu vejo muitas pessoas envolvidas com as coisas desse mundo e se esquecendo das coisas espirituais. A palavra nos diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quantas pessoas acumulando tesouro nessa terra, esquecendo que é aqui a gente tá por um período e quando Deus falar acabou, o nosso destino final vai ser o céu ou o inferno, porque existe. O céu e o inferno existe. Muitas pessoas estão desacreditadas, como eu disse. A palavra nos fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então Deus não tá demorando para voltar para buscar a igreja. Ele não está demorando. Deus, ele é tardio para irar-se. Deus, ele é misericordioso. Então tem muitas pessoas que ainda precisam
precisam ouvir a palavra do Senhor. Tem muitas vidas que precisam ser alcançadas. E Deus, Ele entregou um chamado na sua mão, um ministério na sua mão, e você tá retendo pra você tá com medo de falar do nome de Deus. A gente tem que ter ousadia, a gente tem que ter autoridade, a gente tem que buscar salvar, ajudar as pessoas que estão do nosso lado, a nossa família. Nós não tem que olhar a salvação individual só para nossas vidas, não. O quanto vale uma vida para Deus? Você já pensou que tem pessoas do seu lado precisando ouvir uma palavra que através da sua boca Deus quer te usar? Então não retenha só para você. Fale do nome de Deus, seja verdadeiramente servo de Deus. Toma a tua cruz e siga a Jesus, siga os exemplos de Jesus. Gente, já pensou quando chegar o grande dia, a gente diante de Deus ali, Ele olhar pra mim e falar: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço? Quantas pessoas têm vergonha de falar do nome de Deus, porque as pessoas vão olhar com um olhar diferente, porque as pessoas vão rir, as pessoas vão julgar. A gente nunca tem que ter vergonha de Deus, de falar do nome de Deus. A gente tem que dar espaço pro Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, usar a nossa vida para alcançar almas para Ele. Não adianta a gente falar que servimos e acreditamos em Deus se a gente não vive a palavra do Senhor, porque Deus, Ele não quer uma pessoa morna no reino dele, Ele não quer uma pessoa fria no reino dele. Ou você se entrega de verdade, ou você sai de cima do muro, porque você que tá falando que é servo de Deus, que tá dentro da igreja e tá vivendo no pecado, nas coisas erradas, nas práticas que desagradam a Deus, você tá mais pecaminoso do que aquele que tá no mundo e não conheceu a palavra do Senhor. Então se endireita, porque tem pessoas que olham pra sua vida e vê a vida que você leva e ainda dizem: melhor eu estar no mundo do que ser igual a essa pessoa. Então você tá sendo um espelho, um reflexo para as pessoas que estão no mundo. Então dê orgulho para Deus. Faça verdadeiramente para Deus de todo o seu coração. A gente tem que entender que quando chegar no grande dia, você não vai conseguir esconder de Deus a podridão que está dentro do seu coração. Você esconde do homem, mas de Deus vai ser revelada. Deus, Ele não há nada que esteja oculto que não seja revelada diante da grandeza de Deus. Eu sei que não existe uma pessoa nessa terra que não peca, mas o que eu e você não pode aceitar e permitir na nossa vida é conviver com o pecado diariamente. A gente tem que reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações e a nossa dependência em Deus e buscar viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, porque quando chegar o nosso último dia aqui nessa terra, a gente saber que a gente tem a oportunidade de uma nova vida, uma vida eterna ao lado do nosso Pai. Irmãos, e Deus tem falado muito comigo nos últimos dias a respeito de salvação, a respeito dessa geração de incrédulos, dessa geração de pessoas que falam de Deus, mas não vivem para Deus. E nós não podemos permitir ser essa geração. Vamos mudar os nossos atos, os nossos costumes. Vamos buscar agradar a Deus, porque tem muitas pessoas buscando agradar ao homem e desagradando a Deus. E lembre-se que a única pessoa que você vai prestar contas nessa terra é com Deus. O homem pode te ignorar, o homem pode zombar de você, o homem pode te deixar de lado, mas o único que não pode afastar de você é Deus. E lembre-se que só eu e você somos capazes de fazer com que o Espírito Santo de Deus afaste da nossa vida, através dos pecados que entram entre a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Que você permita perder tudo na sua vida, menos a sua intimidade com Deus, menos o seu vínculo com Deus. Não conforme com o pecado, não conforme com esse mundo, porque esse mundo já é do maligno. A gente tem que confrontar as trevas, a gente tem que confrontar. A gente não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Como eu sou amigo do mundo? Quando você apoia tudo aquilo de errado que está no mundo. Quando você vive as práticas pecaminosas que o mundo ensina. Então você está compactuando com o mundo, com os pecados, com os prazeres que ele tem. Então você se torna inimigo de Deus. A própria palavra nos ensina. Então se endireita, vive uma vida íntegra, uma vida reta,
uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Não uma vida de fachada, que perante as pessoas você é um servo de Deus, mas perante Deus, Ele olha para sua vida e sente vergonha em te chamar de filho. Então você tem que buscar olhar para o seu interior, para o seu coração e consertar tudo aquilo que precisa ser consertado. Porque quando chegar o grande dia, você não correu o risco de estar diante da presença do Senhor e Ele não reconhecê-lo. Irmãos, e essa palavra é algo que realmente precisa ser falado. É como se fosse uma repreensão para nós cristãos. A gente precisa vestir realmente a camisa do Evangelho. A gente precisa realmente sermos servos nas nossas atitudes, no nosso viver, no nosso dia a dia. Não vamos deixar mais Satanás brincar com a nossa vida. Não vamos deixar mais Satanás rir de nós, porque ele ri. Ele deve olhar e falar assim, nossa, isso aí não é serva de Deus, mas tá lá pecando, tá fazendo as coisas erradas, não tá vivendo para Deus, tá vivendo de acordo com os pecados, os prazeres desse mundo. A gente tem que dar orgulho pro nosso Pai, a gente tem que dar orgulho para Deus, a gente tem que dar frutos para Deus. Nós precisamos impactar a nossa geração, não só com a boca, não só com palavras, e sermos humildes para reconhecer a dependência nossa em Deus. A gente jamais, irmãos, deve abrir mão da nossa salvação por causa dos pecados e dos prazeres desse mundo. Como eu mesmo disse, que lucro vai ter o homem ganhar o mundo inteiro se ele está perdendo a sua alma? Então ponha na balança hoje. O que você está priorizando na sua vida? O que você precisa abrir mão, que está sendo um empecilho entre você e Deus? Se entrega verdadeiramente para Deus, viva verdadeiramente para Deus. Tira da sua vida tudo aquilo que está te limitando de viver verdadeiramente aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu espero que você possa tomar uma decisão hoje na sua vida. Você que está afastado da presença do Senhor, que você volte, que Deus te ama. Deus tem uma história linda para sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Se você não tem forças, vai sem forças mesmo, porque quem vai te dar força é o próprio Espírito Santo de Deus. Não perca mais nenhum tempo. E você que está na presença do Senhor, vivendo uma vida de qualquer forma, tá na presença de Deus, mas tá com um pé lá e outro no mundo, endireita os seus caminhos. Você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. Então endireita, escolha viver de verdade para Deus, porque Ele vai te dar forças e vai mudar a sua história. E é isso, gente. Eu espero que o Espírito Santo continue falando com cada um de vocês, que vocês entendam que para vencer os desejos da nossa carne, para confrontar as trevas, somente quando a gente estiver totalmente revestido do Espírito Santo. Então busque em Deus a ajuda que você tanto precisa. Tome a tua cruz e siga a Jesus, que eu tenho certeza que o caminho que você percorrer, Ele estará contigo, te dando forças para você vencer e não cair em tentação e colocar em risco a sua vida, a sua salvação. Um beijo e até o próximo devocional. Tchau, tchau!